Então, bora lá para a nossa primeira aula propriamente dita de ecologia do bioma amazônico. Hoje a gente vai ter mais uma introdução, tá? Vai ter várias coisas que eu vou falar para vocês que eu acho que muitos já sabem. Vão ter coisas que vão ser óbvias para algumas pessoas, não vão ser tão óbvios para outras. Então, assim, eu quero que vocês conversem comigo, tá? Tudo que vocês não entenderem, vocês podem me falar, olha, Mari, não entendi. Ou que vocês já souberem, vocês podem me dizer, Mari, eu já sei isso, não precisa detalhar tanto. Porque aí eu consigo mediar melhor a aula, tá? Se vocês ficaram com muito sono, vocês também me avisem que aí a gente pode fazer um intervalinho. Às vezes eu esqueço de dar um intervalo. Aí caso dê perto das 5 horas eu esqueço do intervalo, vocês podem me pedir, tá? Bom, vamos começar do começo então, né? A gente está aqui numa disciplina que se chama Ecologia do Bioma Amazônico. Não sei se vocês sabem, eu sou do sul, eu não sou daqui do norte do Brasil. É engraçado que quando eu estava na graduação, a gente estudou a ecologia do bioma amazônico, mas assim, a minha professora, eu acho que ela nunca pisou na Amazônia. E eu tinha a visão que muita gente tem, muitos brasileiros têm, que a Amazônia era uma área, ela era composta por muita floresta, então a gente ia andar, a gente ia ver muita floresta, ia ter muito mato, o que mais? A Amazônia ia ser um lugar plano, a Amazônia planinha, com muita água, então a gente teria muita floresta, muita terra plana, o que mais? Muita água, porque geralmente o que vendem pra gente, em especial para quem não é do norte, é que na Amazônia você só vai ter floresta, vai ter água, vai ter povos morando em pequenas comunidades tradicionais. E, na verdade, vocês sabem que a Amazônia não é nada disso, né? Pelo contrário, a Amazônia é um lugar muito, muito, muito heterogêneo. O bioma amazônico, ele não é homogêneo, ele não é todo plano, ele não é só composto por água, ele não é composto só por floresta. A gente vai ter serra, então a gente tem Serra até Pequém, a gente tem a Serra Grande aqui em Roraima, o que mais? A gente tem área que é aberta, tipo lavrado. Quando você vai para o lavrado, você não vai ver a área aberta. Isso, por sinal, foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vim a primeira vez para Roraima, porque eu conheci primeiro a região de Manaus, né? Eu fui para Manaus, eu fui para o Amazonas, eu fui para Rondônia. Lá era de floresta. É plano? Não é plano. A primeira descoberta que eu tive foi que a Amazônia não é plana. Mas, para mim, ainda a Amazônia era uma grande área florestada. E aí, quando eu vim para Roraima, a primeira vez que eu vi um lavrado, eu achei que era tudo desmatado. Eu demorei muito para entender que, na verdade, o lavrado ela é uma área aberta. E ela é daquele jeito, não é porque ela tinha uma floresta ali que foi derrubada. Não. A Amazônia, ela tem área aberta. Vai ter área aberta, vai ter área úmida. A Amazônia, ela é composta por grandes cidades, então na Amazônia a gente não vai ter só pequenos povos tradicionais, a gente não vai ter pequenas cidades, pelo contrário, a gente pode ter grandes cidades na Amazônia. Cidades planas, cidades que não são planas, cidades que são arborizadas, cidades que não são arborizadas. Enfim, nessa disciplina a gente vai acabar falando sobre tudo isso, sabe? Sobre essas diferentes características que a gente consegue encontrar na Amazônia, sobre o fato da gente ter área aberta, o fato da gente ter área fechada, o fato da gente ter algumas áreas que são alagadas e outras áreas que são muito, muito, muito secas, o fato da gente ter área plana, ter área de morro, enfim, a gente vai falar sobre as cidades, mas isso ao longo de uma disciplina inteira, né? Porque isso tudo não cabe numa aula. A Amazônia não é simples, a Amazônia não é uma coisa trivial, a Amazônia ela é um misto, né, de ambientes. Então é tudo isso que a gente vai
falar ao longo dessa disciplina. Então, para vocês, eu acho que tudo isso que eu falei não é novidade. Vocês moram aqui em Roraima, que é um estado que eu considero muito peculiar, se comparado com o resto da Amazônia. E vocês têm essa noção, né, que a Amazônia ela é composta por 1000 ambientes diferentes, 1000 paisagens diferentes. Para quem não é daqui do norte, talvez isso não seja tão óbvio, né? Como eu falei, as pessoas têm vários preconceitos com a Amazônia. Bom, vamos começar do começo. O que é a Amazônia? Isso aqui é uma coisa que a gente estuda lá quando está no ensino fundamental ainda, mas eu acho que não custa nada repetir, né? Já que a gente está numa disciplina de ecologia do bioma amazônico. O bioma amazônico, gente, ele é muito grande, ele ocupa uma boa parte da América Latina. Então, cadê? A gente vai ter o Brasil fazendo parte da Amazônia. A maior parte da Amazônia está dentro do Brasil, né? Mas a gente também vai ter a Amazônia, o bioma Amazônia, ele também é encontrado na Guiana Francesa, no Suriname, na Guiana, na Venezuela, na Colômbia. Um pedacinho do Equador também a gente pode encontrar o bioma amazônico. A gente tem a floresta amazônica lá no Peru e na Bolívia também. Então, são quantos países? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 países que compõem o bioma amazônico, né? Como eu falei, a maior parte está no Brasil. E para vocês terem uma ideia, por muito tempo a Amazônia ela foi renegada. A gente vai ter uma aula lá sobre os naturalistas que vocês vão ver que por muito tempo ninguém dava bola para a Amazônia, tá? Na verdade, nem existia um conceito exato de Amazônia legal, onde que começa, onde que termina a Amazônia. A Amazônia, o conceito de Amazônia legal, que é a Amazônia que é encontrada dentro do território nacional, estou passando o laser aqui para mostrar para vocês o território, né, que compõe a Amazônia legal. Amazônia legal, a parte da Amazônia que está dentro do Brasil, por exemplo, ela só começaram a dar atenção para ela no século XX. Até então não se sabia exatamente o que é a Amazônia, onde começa, onde que termina a Amazônia. E foi só lá na década de 50, em 1953 especificamente, durante o governo de Getúlio Vargas, que foi criado um projeto de lei. Esse projeto aqui, o projeto de lei 1806. E aí sim, que nessa lei que foi decretado, olha, a Amazônia legal, ela vai ser composta por quê? Pelo quê? Pelo Acre, por Rondônia, pelo Amazonas, por Roraima, pelo Amapá, pelo Pará, pelo Maranhão e pelo Mato Grosso. Então, foi a partir daí que começou a se discutir o que era a Amazônia legal, onde que começava a Amazônia legal, onde que terminava a Amazônia legal. Vocês sabiam disso? Alguém tinha noção de que era desse jeito, que o conceito de Amazônia legal era tão recente? Para quem vai fazer o concurso do ICMBio ano que vem, vocês vão fazer esse concurso ou não? Os formandos pretendem fazer o concurso do IBAMA e do ICMBio? Ou não? Quem for fazer esse concurso do ICMBio ou do IBAMA vai ter que conhecer essas leis, vai ter que saber quais são os estados que compõem a Amazônia Legal, quando é que a Amazônia Legal foi regulamentada, vocês vão ter que saber tudo isso, tá? Então, só para poder botar em números, né? Como eu falei, tem vários estados que compõem a Amazônia. Hoje em dia a gente tem o Tocantins também. Eu não falei Tocantins porque na época que foi regulamentado, na verdade, o Tocantins ele ainda era considerado um território nacional.
Então, hoje a gente tem uma área Amazônia legal, né? A área da Amazônia que fica dentro do Brasil, ela tem uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados. É uma área enorme. Vocês têm noção quanto que é 5 milhões de quilômetros quadrados? É uma área muito grande. Isso, gente, corresponde a 61% do território brasileiro. Então, se vocês olharem o mapa do Brasil, vocês conseguem ver que a maior parte dele é a Amazônia. Vocês tinham noção desse número também ou não? Ó, aqui a gente tem a Amazônia e para cá a gente vai ter os outros biomas que eu não vou abordar na disciplina porque não cabe, né? A gente vai ter Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, bioma Pampa, certo? Bom, seguindo falando sobre a Amazônia, como eu falei, tem muita gente, ela considera, né, a Amazônia uma coisa meio uniforme, mas ela não é. E por causa das características da Amazônia, né, ela é chamada de floresta tropical úmida. Vocês sabem por que ela é chamada de floresta tropical? Porque ela fica nos trópicos. Eu devia ter colocado um mapa mundi aqui. Mas ela fica nos trópicos, próximo à linha do Equador. A linha do Equador, por sinal, ela passa aqui pelo estado de Roraima, né? Lá em Rorainópolis. Quem já foi lá tirar foto lá naquele monumento lá onde passa a linha do Equador? Alguém já foi? Eu já fui. Ponto turístico, né? Pois é, como a Amazônia está situada próxima à linha do Equador, nessa região chamada de tropical, acaba que ela é chamada de floresta tropical úmida ou floresta tropical pluvial. Pluvial, gente, vem de chuva, tá? Não confundir com fluvial. Fluvial é de rio e pluvial é de chuva. Mas lembrem-se, né? Toda a Amazônia, essa área, né, é chamada floresta tropical úmida. Só que lembre, nem toda a Amazônia ela vai ser composta por área de floresta. Ou não vai ser composta necessariamente por áreas de floresta úmida. Quem já foi para Manaus aqui? Já fui também. Eu já fui. Vocês acham Manaus mais úmido ou menos úmido que Boa Vista? Mais ou menos. Eu não sei em que época que vocês foram, né? Dependendo da época que você vai em Manaus, assim, parece que você está numa sauna, de tão úmido que é Manaus, né? Então, muitos pesquisadores que estudam esse bioma, eles acabam retratando muito do que é observado lá em Manaus, do que é observado em Belém, que também é considerado uma região úmida. Então, em parte por isso que a Amazônia ela é retratada como uma floresta tropical úmida. Mas, lembre-se, a floresta não é homogênea, pelo contrário, né? A Amazônia ela é heterogênea, ela é muito diversa, ela é composta por diferentes paisagens. E como ela é heterogênea, ela é composta por diferentes ecossistemas. Vocês já tiveram ecologia de ecossistemas como um todo? Vocês lembram o conceito de ecossistemas? Ecossistema, gente, para quem não lembra, nada mais é do que um conjunto de comunidades onde vão ter algumas espécies vivendo, tá? Essas comunidades, elas vivem em locais que são mais ou menos parecidos, tá? Por exemplo, aqui no Lavrado. No Lavrado a gente tem um ecossistema de lavrado. A gente vai ter várias espécies diferentes convivendo juntos naquele local. Então a gente vai ter caimbé, a gente tem murici, a gente tem abelha, a gente tem aranha, a gente tem tamanduá, a gente tem as poáceas, as gramíneas. O que mais? A gente vai ter um solo com uma dada característica, a gente vai ter um dado tipo de fungo. Então, isso é um ecossistema, tá? É um conjunto de comunidades que vivem juntos
em determinado local, e esse local ele tem algumas características parecidas. No caso da Amazônia, a gente vai ter um monte de ecossistema diferente. Porque, como eu falei, tem ecossistema de lavrado, mas vocês acham que o ecossistema de terra, por exemplo, do lavrado de terra firme, é igual ao ecossistema que a gente vai encontrar num lago? Será que a gente vai encontrar as mesmas espécies? Será que se a gente vai lá para o Rio Branco, será que a gente vai encontrar exatamente as mesmas espécies que a gente vai encontrar lá no Tepequém? Com certeza não. Vamos mais longe, vamos lá para São Luís do Anauá, lá para São João da Baliza. Vocês acham que lá a gente tem o mesmo ecossistema que a gente tem aqui em Boa Vista ou não? Também não, né? São lugares diferentes, são ecossistemas diferentes. Então, por quê? A gente vai ter lá um determinado, a gente tem aquele local, né? A gente vai ter uma dada fauna, uma dada flora, tá? E é diferente do que a gente vai encontrar aqui. Então, esses diferentes conjuntos de comunidade que vão viver em um dado local, ele vai ser chamado de ecossistema. E a Amazônia, ela é composta por diversos ecossistemas. Como tem muito ecossistema, a minha aula sobre ecossistemas da Amazônia vai ser dividida em 3 partes. Primeira parte, vou falar a partir de agora, eu vou falar só sobre ecossistemas terrestres, lugares de terra firme, tá? Lugar onde não tem água. Na próxima aula eu vou falar só sobre ecossistemas aquáticos. Então eu vou falar de rio, eu vou falar de igarapé, eu vou falar de várzea, eu vou falar de igapó. E na terceira aula sobre ecossistemas eu vou falar especificamente sobre os ecossistemas de Roraima. Por quê? Como eu disse, Roraima é um lugar muito excêntrico, é um lugar muito heterogêneo. Então tem o Roraima tem um ecossistema próprio. Vocês sabiam que Roraima é o lugar onde tem mais passarinho no Brasil para você observar? Mais espécie? Não sabia. Você sabe quantas espécies de passarinho tem lá no Viruá? Lá em Caracaraí? Alguém chuta aí. Quantas espécies vocês acham que tem lá? Só de passarinho. No mundo, gente, existem 10 mil espécies de passarinho. No Viruá, a gente encontra 700 espécies. 5% das espécies do mundo você vai encontrar se for lá para Caracaraí. Vocês sabiam disso? É muito bicho, né? Imagina 5% de todos os bichos, de todos os passarinhos do mundo você encontra em Roraima. Por quê? Porque Roraima é um lugar muito excêntrico. Roraima é composta por ecossistemas que só são encontrados aqui. Então, acho que Roraima vale uma aula só sobre ela, justamente por causa dessa heterogeneidade toda que a gente tem. Bom, vamos começar a falar então sobre esses ecossistemas. Vocês têm noção sobre os ecossistemas que a gente tem ou não? Se vocês fossem fazer uma seleção de mestrado hoje e perguntasse para vocês quais são os principais ecossistemas encontrados no bioma amazônico, vocês saberiam responder? Essa foi a pergunta do mestrado do ano que eu fiz. No ano que eu fiz a seleção de mestrado para o IMPA, muito tempo atrás, eles perguntaram isso, quais eram os principais ecossistemas encontrados no bioma amazônico. E era para descrever também. Vocês vão rir de mim, mas eu deixei essa questão em branco porque eu não sabia.
Na época eu nunca tinha pisado na Amazônia, né? Então, me envergonho disso até hoje. Então, caso vocês também não saibam quais são os principais ecossistemas encontrados na Amazônia, vocês não precisam ter vergonha, porque vocês ainda estão na graduação, vocês ainda têm muito tempo para estudar, vocês têm muito para conhecer, tem muito campo para fazer. Bom, vamos lá. Como eu falei, a gente tem um monte de ecossistema diferente. Para poder facilitar, a gente tende a dividir os ecossistemas em dois grandes grupos, tá? O grupo dos ecossistemas terrestres, locais onde a gente vai ter predominantemente terra, ou não vai ter água, né? Também vocês podem denominar assim. E a gente vai ter os ecossistemas aquáticos, onde a gente vai ter o quê? Água, né? Dentre os ecossistemas terrestres que a gente tem na Amazônia, a gente vai ter, por exemplo, floresta alta, ou floresta de terra firme, tem floresta de bambu, campinarana, campina, savana, lavrado. Esses são só alguns tipos dos ecossistemas terrestres que a gente tem, tá? Se eu fosse listar todos aqui, eu iria até de noite e não conseguiria terminar de listar. Então eu vou apresentar para vocês os principais, tá? E sempre tentando destacar mais o que a gente tem aqui em Roraima, que vocês também conseguiriam ver em campo, por exemplo. Se fosse lá para Viruá, se fosse para Maracá, que é uma ESEC, outra ESEC que a gente tem aqui no estado. E onde mais? No campo que vocês vão fazer na UFRR, tá? Esses são alguns dos ecossistemas terrestres que a gente tem. Dentro dos ecossistemas aquáticos, a gente vai ter área de rio, né? Os rios propriamente ditos. A gente vai ter igapó, vai ter várzea, vai ter lago, vai ter área úmida. Na aula de hoje, eu não vou falar dos ecossistemas aquáticos, porque eu achei que ia ficar muita coisa, ia ficar muito conceito para vocês poderem pegar. Então, eu vou me ater a falar sobre os ecossistemas terrestres. Alguma dúvida até então? Tá bom, vou seguir. Então agora vocês já sabem, né, que a Amazônia ela é composta por vários tipos de ecossistemas. A gente vai ter floresta alta, bambu, campina, campinarana, savana. Tem os aquáticos, onde a gente vai ter igapó, vai ter várzea, vai ter lago, vai ter área úmida. Enfim, é um monte de ecossistema diferente. Vou começar falando sobre os ecossistemas terrestres de terra firme, áreas de terra firme. Vocês já ouviram esse termo ou não? Aqui em Roraima não é tão comum a gente ouvir as pessoas falarem em terra firme. Em Manaus a gente escuta mais. Em Manaus, se você for para o interior do Amazonas, aonde mais? Se você vai lá para Rondônia ou para o Pará, as pessoas vão falar muito em terra firme. Terra firme, gente, ela aplica-se a florestas, e na verdade não é só a floresta, são florestas e demais áreas que não são sazonalmente inundadas pelas cheias dos rios. Eu acho que a maioria deve saber, né, que na Amazônia o que acontece? A gente tem uma variação da pluviosidade ao longo do ano. Vão ter alguns meses que vão chover muito e alguns meses que vão chover muito pouco. Nos meses onde chove mais, o que acontece? Os rios eles enchem e acabam inundando algumas áreas, né? Como a gente vai ver na próxima aula, as áreas de várzea, área de igapó. Mas tem áreas que elas nunca são inundadas, tá? Ou praticamente nunca são inundadas. Essas áreas são as áreas de terra firme. Áreas que compõem cerca de 80% da Amazônia. Isso chega a ser até curioso, porque lembra que eu falei lá no começo da aula que as pessoas geralmente, quando pensam em Amazônia, pensam em água, né? Vocês não pensam em água quando pensam em Amazônia? Eu pensava mais em árvore, né? Mas também. Também, né? Eu acho que pensar em árvore tá até mais certo, porque como eu falei, tem tanta área de terra firme, né? Mas tem muita gente que pensa em água. Tipo, quando eu saio daqui, vou pro sul, pro sudeste, tem gente que me pergunta, lá vocês
Se locomovem só de barco? Como que é a questão para andar de barco? E sendo que nem é comum, né? É muito raro a gente andar de barco. Aqui em Boa Vista, por exemplo, se você mora na capital, você vai andar de barco para quê? Para ir lá para Praia Grande, né? E olhe lá. Que mais? Terra firme. Aqui eu coloquei uma imagem só para vocês poderem entender melhor esse conceito de terra firme. É uma ilustração legal, onde na figura de cima, a gente está falando da época fora do período de cheia, naquela época onde não está chovendo tanto. Então, nessa época, a gente vai ter aqui a nossa área de terra firme, que não está sendo inundada pela água, tá vendo? Está bem longe do rio. Já quando começa a chover, o rio vai começar a encher, né? Tá vendo aqui o rio está enchendo, enchendo, enchendo. Ele vai alagar uma parte, vai alagar aqui, vai começar a alagar, mas chega um ponto que ele vai atingir a cota dele, vai atingir esqueci o nome. Tem um nome que em geral o meteorologista dá quando o rio atinge o pico da cheia. Então aqui, ó, vou pensar nesse ano, por exemplo. Esse ano choveu muito, muito, muito. Lá em junho, julho, agosto, a gente teve uma grande cheia no estado, né? Por exemplo, ali o Cauamé subiu bastante. Então, mas ele vai atingir umas partes, mas vai ter uma parte que não vai ser atingida. Isso é a terra firme. Então, caso vocês tenham que conceituar terra firme, é só lembrar que terra firme são todas aquelas áreas que não são inundadas pela cheia dos rios. Bom, dentro das áreas de terra firme, a floresta muito comum que a gente vai ter vai ser a floresta alta ou floresta de terra firme. Então, nessa área, a gente vai ter árvores muito grandes, com 25 metros de altura, 30 metros de altura. Eu falei para vocês que a gente possivelmente vai lá para o Viruá no mês de janeiro. E quando vocês forem andar no Viruá, vocês vão ter a oportunidade de ver um ecossistema terrestre do tipo floresta alta ou floresta de terra firme. Porque lá tem muita, muita, muita árvore grande mesmo. Então aqui eu coloquei só uma imagem para vocês poderem ver como que seria esse tipo de floresta. Aqui em Roraima a gente encontra essas florestas lá em Viruá, aqui em Caracaraí, lá naquelas áreas florestais que a gente vai ter em Caroebe, São Luís do Anauá, São João da Baliza e Rorainópolis. Rorainópolis também. Alguém já andou por uma área de floresta alta? Quem já viu isso presencialmente? Eu já. Onde que você viu essa floresta? Onde que você estava? Ó, tô vendo aqui no chat que a Hilary disse que já andou. Foi lá no Cantá, bem no interior. No interior do Cantá. Dependendo do lugar que você vai, você consegue encontrar. O Rodrigo está dizendo que não teve oportunidade, mas terá em breve. Então, assim, é muito interessante essas áreas de floresta alta, porque, como eu falei, você vai ter árvores muito grandes. Vocês acham que nessas florestas a gente vai ter água ou não vai ter água? O que vocês acham? Que eu tava falando tem, né? Só porque eu tava falando que essas áreas elas não são inundadas por grandes cheias. Porém, a gente vai ter pequenos igarapés, pequenos córregos nessas florestas. Isso, inclusive, vai fazer com que a gente tenha variação altitudinal, variação na altura, tá? Vai ter lugares onde a gente vai ter... Vocês já ouviram falar em baixio, platô e vertente? Já, mas eu não lembro a definição, não. Tudo bem.
Ó, eu vou fazer aqui uma floresta. Deixa eu mudar a cor pro... Vou fazer... Eu queria um marrom, mas vai um verde mesmo. Olha o que é. Vamos fazer de conta que a gente está indo lá para Viruá. O que é esse desenho horrível aqui? Aqui a gente conseguiria... Usem a imaginação de vocês. Vamos imaginar que aqui a gente vai ter 3 tipos de ambiente. A gente vai ter o baixio. O baixio, gente, é onde a gente tem água. Pensem em baixo. Em pontos baixos, a gente tem um baixio. Tá? Geralmente, quando a gente tem baixio, a gente vai ter algumas palmeiras, a gente vai ter muito buritizal, a gente pode encontrar buriti, porque buriti é uma planta que ela é associada com a água, né? Vocês já repararam que vocês veem mais buriti onde tem água? Ele tem essa interação, né? Então, isso é o baixio, é um lugar baixo, um lugar onde geralmente tem água, às vezes não é um grande igarapé, às vezes é só uma pequena área úmida. Esse é o baixio. A vertente, gente, é essa subida. Como é que vocês costumam chamar essas subidas aqui? Tô tentando lembrar como é que a gente chamava lá em Manaus e eu esqueci. As pirambas. Já ouviu falar em piramba? Pirambeira. Subida, pirambeira. Que mais? Tem outro nome que eu não tô lembrando. Geralmente quando você tem essas áreas inclinadas. Eu nunca ouvi falar. Oi? Essas áreas inclinadas aqui, ó. Geralmente nessas áreas inclinadas, quando você vai subir, às vezes se a pessoa tá descendo, a pessoa cai de bunda, a pessoa rola. Você tem que andar segurando nas árvores. Isso aqui, gente, é uma vertente, tá? Pensem que é um lugar por onde verte água quando chove. A água vai verter do platô lá pro baixio, tá? E a floresta alta, a floresta de terra firme, também vai ter o platô. O platô, gente, é uma área alta, é um pouco mais alta, se comparado a baixio e vertente. É uma área plana, então é muito legal quando você está andando, subindo uma piramba e você chega no platô, porque você não precisa subir mais. Ó, se a gente for lá pro Viruá, vou botar vocês andarem numa piramba para vocês conhecerem. Vocês nunca mais vão esquecer o que é uma piramba. Vocês querem ir para a piramba do Viruá? Professor, eu já fui pro Viruá, mas eu não lembro da piramba. Mas você chegou a andar na grade ou você ficou só na base? Não, eu andei um bocado lá, mas eu não lembro não. Talvez eu não tenha passado por essa parte. Não, você possivelmente não entrou na grade, que a gente chama. Na grade tem muita piramba. Até inclusive lá no Viruá tem muito atalho também, que o pessoal, os mateiros, o pessoal lá, às vezes faz uma trilha que é maior para não precisar subir nas pirambas, porque aquelas pirambas elas dão muita dor na perna, cansam pra caramba. Então, rola muito de às vezes ter um atalho por fora para poder, um atalho mais longo, mas aí você não precisa subir nessas pirambas, nessas áreas de vertente. Bom, vamos para algumas características dessa floresta alta ou floresta de terra firme. Uma das características que a gente vai ter nessas florestas é o dossel do tipo fechado. Você sabe o que é dossel ou não? Quem não lembra, anota aí. Dossel, gente, vai estar associado ao topo das árvores. O dossel é essa parte mais alta aqui, ó, tá vendo? Ó, dossel. É onde fica a copa das árvores. Tá? A gente tem, ó, o estrato herbáceo, que é o mais próximo do chão. A gente tem o subbosque,
O subbosque ele fica mais ou menos de 1,5 m a 4 metros de altura. Para quem trabalha com passarinho, por exemplo, a gente fala muito em pássaro de subbosque. São pássaros que ficam predominantemente nessa altura, entre 1,5 m e 4. Aí a gente vai ter o dossel e a gente vai ter as árvores emergentes, que são as árvores que ficam maiores do que o dossel. Por exemplo, a castanheira. A castanheira é uma árvore que a gente chama de emergente, porque é uma árvore que ela fica muito maior do que todas as outras. Tem a castanheira, tem o angelim. Já ouviram falar do angelim? Já. No angelim, geralmente, a gente tem arpia fazendo ninho. A arpia é uma águia muito grande que a gente tem aqui na Amazônia. Então, essas vão ser as árvores emergentes, tá? Então, para quem não sabe, para quem não lembra dessa estratificação, tá? Isso é estratificação florestal. Tem o subbosque, tem o dossel e tem o ponto das árvores emergentes. No caso das florestas de terra firme, o dossel, ele é fechado. Então, assim, quando você olha para cima, se você vai para uma área florestada, você vai estar andando praticamente na sombra. Quem já foi para a floresta deve lembrar, né? É uma área onde você praticamente não vai tomar muito sol, porque vai ser muito sombreado, porque o dossel ele é muito fechado. Então você vai ter as árvores se encostando umas nas outras. É interessante que dependendo do lugar onde você está, você vai ver animais circulando aqui por cima, tipo macaco. Macaco costuma circular muito pelo dossel. Eles simplesmente vão pulando do dossel de uma árvore para outra. Então tem muito passarinho, tem borboleta, enfim, tem outros invertebrados que também ficam muito nessa região, nessa parte mais alta. Por que eu botei essa foto? Lembrei. Essa foto aqui, gente, é lá no Viroal, tá? É numa área que eu coloquei? Para mostrar para vocês que nas florestas de terra firme, a gente vai ter, por mais que o dossel ele seja fechado, a parte que a gente chama de subbosque, ela é aberta, então você consegue circular, tá? Então você vai ter alguns caminhos, tudo bem que facilita quando você limpa e tal, mas é relativamente tranquilo de você andar pelo subbosque, não é um subbosque tão fechado, tá? Tem algumas regiões onde a gente vai andar que é extremamente fechado, você não consegue andar porque tem muito emaranhado de liana, por exemplo. No caso da floresta de terra firme, ou floresta alta, a gente tem liana, mas não é tanta liana assim. Sabe o que é liana? Anotem aí no caderno de vocês. Lianas são cipós. Então, a gente vai ter muito cipó em floresta alta, em floresta de terra firme. Tem alguns cipós, inclusive, que dá para tomar água. Vocês sabiam disso? Sim. Eu sabia. Tem alguns cipós. Eu, particularmente, eu nunca sei qual é o cipó que dá para tomar água e qual é que não dá. Mas, assim, nas florestas de terra firme, a gente vai encontrar muitos cipós. Mas, assim, não é uma quantidade exorbitante, não é uma quantidade tão alta assim. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir para campo, eu quero que vocês reparem nessas coisas. No dossel, no dossel fechado, subbosque aberto, a presença de lianas, mas também não é uma presença tão exorbitante assim. E a gente também tem na floresta de terra firme, floresta alta, uma elevada biomassa. Biomassa, gente, nada mais é do que massa total dos indivíduos. Geralmente, quando a gente tem uma área aberta, a gente fala que a gente tem uma baixa biomassa. Botei aqui um exemplo. Por exemplo, no lavrado. A biomassa no lavrado não é tão alta. Por quê? Se a gente cortar todas as plantas que a gente tem no lavrado, numa área, por exemplo, de 1 quilômetro, vamos pensar 1 quilômetro quadrado, a gente vai lá, corta todas as árvores, vamos pesar elas para ver qual é a biomassa delas? Não é uma biomassa tão alta assim, se comparado com uma área de floresta. Imagina você pegar todas as árvores e pesar todas as árvores que a gente tem numa floresta alta, numa área de 1 quilômetro quadrado, e pesar essas árvores.
A gente vai ter uma biomassa muito grande, a gente vai ter uma massa alta. Então é por isso que a gente fala que nessas áreas a gente possui uma elevada biomassa. Ó, só para constar, isso foi uma questão que caiu no concurso da CED aqui de Roraima mês passado. Tá? Perguntava sobre... Como é que é? Se em áreas florestadas você tinha maior... Verdadeiro ou falso? Em áreas mais florestadas você tem uma maior biomassa. Acho que era mais ou menos isso. Questão de concurso. O que mais? Ainda, agora já fechando as características das florestas altas ou florestas de terra firme, eu ponho de novo a imagem da gente fazendo campo lá em Viroá para mostrar a serrapilheira para vocês. Vocês já ouviram falar em serrapilheira? Serrapilheira, gente? Oi? Eu disse que eu já ouvi falar, sim. Também conheço só de nome, professor. Tô falando, quando vocês forem para Viroá, eu vou botar vocês para andar lá, vocês vão saber tudo de floresta. Vocês vão saber o que é uma serrapilheira, o que é uma liana. Serrapilheira, gente, nada mais é do que as folhas que caem, as folhas das árvores que caem no chão e entram em decomposição. Em geral, nessas áreas de floresta, a gente tem muita serrapilheira acumulada. E essa serrapilheira ela é importante, inclusive, por causa da ciclagem de nutrientes. Vocês lembram o que é ciclagem de nutrientes? O professor Waldner falou para vocês o que é ciclagem de nutrientes? Ó, na ciclagem, gente, em linhas bem gerais, o que acontece? Uma folha, por exemplo, ela vai começar a se decompor. Todos aqueles nutrientes vão voltar para o solo. O solo vai absorver aqueles nutrientes e vai usar esses nutrientes para fazer, para mandar seiva bruta através do xilema lá para outra folha de outra árvore. Então a gente tem um ciclo. O solo, ele vai absorver os nutrientes do solo, vai mandar para a árvore. Aí a árvore ela vai perder, por exemplo, a folha, caule, alguns galhos, tudo isso que cai vai se decompor. Todos esses nutrientes gerados vão voltar a ser absorvidos pelo solo. Em linhas bem gerais, é isso, tá? Isso é ciclagem de nutriente. Então, por isso que é tão importante a gente ter a serrapilheira na floresta. É a serrapilheira que ela garante a nutrição do solo. Uma curiosidade para vocês, falando sobre serrapilheira, na década de 70 e 80, quando as pessoas começaram a povoar a Amazônia e querer plantar na Amazônia, a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Agora é só uma curiosidade rápida. O que aconteceu? A galera começou a vir do sul, do centro-oeste, do sudeste para cá, começou a derrubar todas as árvores e eles pensaram, nossa, se dá umas árvores tão grandes, se a gente plantar aqui, quer dizer que tudo vai nascer, né? A gente pode plantar arroz, pode plantar soja, que vai nascer e vai dar tudo certo. Vocês acham que deu certo? Sim, não, por quê? O que aconteceu? A galera começou a derrubar todas as árvores e aí resolveram tirar aquela sujeira, né? Aquela sujeira do solo. Nossa, tem um monte de folha, vamos tirar. Vamos varrer essas folhas. O que aconteceu? Solo pobre, como disse o Daniel, né? O solo da Amazônia ele já é um pouco mais arenoso. É um solo que ele é pobre em nutriente e é justamente a serrapilheira que faz com que a gente consiga ter um solo com alguns nutrientes que vão possibilitar o crescimento de plantas. Então, por isso que a serrapilheira ela é tão importante. Ela é importante também não só para a nutrição das árvores, mas tem muitos animais que moram na serrapilheira. Então, isso é uma figurinha marcada em floresta alta, floresta de terra firme. Põe aí mais uma característica, então. O que floresta de terra firme tem?
Tem serrapilheira, tem elevada biomassa, tem liana, tem dossel fechado, tem subbosque aberto, tem floresta, tem árvores altas. Eu acho que é isso. Eu acho que com isso vocês já conseguem identificar, assim, bater um olho e falar, olha, isso é uma floresta de terra firme. Isso é uma floresta alta. Bom, dá para dar check da primeira tipo de ecossistema terrestre e vamos para o segundo. O segundo, gente, é a floresta de bambu. A floresta de bambu, ela é menos comum na Amazônia, porque elas são encontradas, gente, predominantemente lá no Acre. No Acre e um pedacinho, aqui é o mapa do Acre, para quem não sabe, tá? Aí vai ter um pouquinho aqui no Peru e um pouquinho aqui no Amazonas, mas é predominantemente só no Acre que a gente tem floresta de bambu, tá? Esse verdinho que vocês estão vendo são as áreas onde a gente vai ter floresta de bambu no Acre, tá? Os pontos brancos é onde a gente não encontra esse tipo de floresta. Então é muito comum você estar andando no Acre e você ter florestas naturais de bambu. Nessas florestas, eu coloquei aqui algumas imagens para vocês verem, a gente vai ter monodominância de bambu. Em outros estados também é chamado de taquara. Então a gente vai ter muito bambu, principalmente do gênero guádua, acho que é guádua. E a gente vai ter a monodominância, ou seja, praticamente só bambus naquele local. Alguém já teve a oportunidade de ir lá para o Acre para conhecer essas florestas? Florestas de bambu? A Arislane está dizendo aqui no chat que não. Pois é, lá é uma área muito interessante. Eu nunca fui para lá, mas eu queria muito ir, porque como aquela vegetação ela é tão específica, então vai ter alguns animais, algumas plantas mesmo, que só vão ocorrer nesses ambientes. Tem alguns animais que são especializados em comer bambu. Então tem algumas plantas que são muito associadas ao bambu, elas só vão ocorrer onde tem esse bambu. Então esse ecossistema ele é muito peculiar, e eu espero que eu possa conhecer, e se vocês forem, por favor, vão, façam um filme, mandem para a professora. Eu queria muito conhecer esse ambiente. Bom, eu falei rapidinho das florestas de bambu, porque ela está um pouco mais distante da gente, né? Então, a maioria de vocês não conhece, eu também não conheço. É uma coisa que está mais distante da nossa realidade. Então, agora eu vou começar a falar um pouco sobre vegetações, sobre ecossistemas, que assim como terra firme, a gente também vê aqui no nosso estado, né? Vou falar agora sobre a Campinarana. Vocês já foram em alguma mata de Campinarana? Floresta de Campinarana? Você sabe onde que a gente tem Campinarana? Campinarana, gente, a gente vai ter muito no norte de Roraima, lá na região de Amajari, por exemplo, tem muita área de Campinarana. Ali perto da Guiana a gente tem área de Campinarana também. Mais para o sul do estado, lá em Caracaraí, a gente tem Campinarana. Caracaraí tem tudo, gente, exceto floresta de bambu. O resto, tudo que eu falar aqui vai ter em Caracaraí. A Campinarana, gente, lembra que eu falei, né, que a floresta de terra firme, ela atinge mais ou menos uns 25, 30 metros de altura. A Campinarana ela é um pouco mais baixa, ela vai ter de 10 a 15 metros de altura. E o que acontece? Quando você entra numa área de Campinarana, você vai ter árvores que são relativamente pequenas, o DAP dela, você sabe o que é DAP? DAP, diâmetro, altura do peito.
É como se fosse a grossura da árvore, a largura da árvore. O DAP delas é pequeno, elas são árvores fininhas, elas têm um aspecto meio raquítico, assim, elas são meio... Elas parecem umas árvores que recém estão nascendo. Vocês já viram áreas que foram degradadas, áreas que foram desmatadas e essa área começa a ter planta de novo? A campinarana lembra muito essas regiões, assim, onde você tem uma floresta do tipo secundária, por exemplo, uma floresta degradada. Em parte por isso que eu tenho uma certa dificuldade de saber quando eu tenho uma floresta secundária, uma floresta de terra firme do tipo secundária e uma campinarana, porque elas são muito parecidas. Quando vocês forem fazer campo, vocês vão ter a oportunidade de perceber. Tá vendo essa área aqui que eu tô mostrando para vocês? Vocês percebem como o dossel é fechado? O subbosque é muito fechado? Aqui só tem essa trilha porque ela foi aberta por uma pessoa que queria andar aqui no meio. Mas assim, é uma área onde você vai ter um emaranhado de plantas muito grande. As árvores são bem fininhas. Parece que você está numa área onde as plantas estão recém começando a crescer. Você não tem tanta serrapilheira no chão se comparado com uma floresta de terra firme. Então, como eu disse, às vezes pode ser difícil você saber se é uma campinarana ou se é uma floresta de terra firme do tipo secundária. Para saber, aí você vai ter que ir olhar em mapas de distribuição, ver se naquela área ocorre ou não campina e campinarana. Tem que olhar o histórico daquela área para ver se aquela área foi desmatada recentemente ou não, se aquela área foi incendiada recentemente ou não, tá? Isso é uma campinarana. A campinarana, gente, ela geralmente fica perto da campina. O que é a campina? A campina, estou falando aqui da altura, né? Terra firme tem mais ou menos de 25 a 30 metros de altura. No caso da campinarana, a gente tem uma floresta um dossel de 10 a 15 metros de altura. E no caso da campina, a gente vai ter um dossel de no máximo 4 metros de altura, podendo não ter vegetação nenhuma. Então aqui eu coloco para vocês uma imagem lá do Viruá, onde, eu não sei se vocês conseguem ver, essa imagem não está muito boa, mas isso aqui é uma campina, tá? Olha, nesse primeiro plano, então é uma área aberta, um solo muito pobre, o solo geralmente é branco mesmo, parece uma areia, bem fininho, um solo arenoso. As plantas não tem folha, você vai ter muita poácea, muito desses brejos, enfim, dessas outras plantas, tá? Eu coloquei essa imagem porque nessa imagem eu vou precisar que vocês se concentrem nela para conseguir ver o que eu quero. Nesse primeiro plano a gente tem a campina. Aqui nesse verde, onde eu estou passando o laser, a gente tem a campinarana. E aqui atrás a gente tem a terra firme. Vocês conseguem perceber esse gradiente ou não? Vocês conseguem perceber que a gente tem 3 vegetações diferentes? A campina, ela está do lado da campinarana, e a gente tem a terra firme. Geralmente campina ela é cerceada, ela é rodeada por campinarana. É mais difícil a gente ter uma transição assim meio que do nada, de uma campina para terra firme. Geralmente entre a campina e a terra firme a gente vai ter uma campinarana. Aqui tem uma outra imagem de uma campina para vocês verem. Ó. Lá para o fundo a gente já vai ter a campinarana, mas aqui, ó, vocês conseguem ver o solo bem arenoso? É uma areia branquinha, na verdade isso é o solo que é branco, não o solo pobre. E a Arislane disse que a Arislane não conseguiu ver direito, ó. O que dá para ver aqui são os tons diferentes de verde. Mas também eu não sei se todo mundo vai conseguir ver. Enfim, eu coloquei essa imagem mais para vocês terem uma noção. Se a gente for para campo, vocês vão ter a oportunidade de ver esse gradiente com os olhos de vocês. Vão conseguir ver, conseguir tocar no solo para vocês verem como é uma areia mesmo, tá? Aqui uma outra imagem, ó, só para vocês verem como é bem branquinho. Praticamente não tem serrapilheira.
Quando você anda na Campina, assim, é basicamente só areia que você vai ter. Areia, algumas plantas secas, plantas sem folha. Uma área onde o dossel, na verdade, praticamente Campina não tem dossel, é uma área onde a gente vai ter um sol estridente, então vai ser uma área muito quente. Quando você está andando, você percebe uma diferença muito grande de temperatura da Campina para a terra firme, por exemplo. Porque na terra firme, como eu falei, tem sombra, né? E na Campina não tem. Na Campina não tem árvore cobrindo a sua cabeça. Então você tem que ir para a Campina de chapéu, tem que levar água, porque é muito quente. É muito quente ficar numa Campina. O que mais que a gente tem na Campina? Só que antes da gente ir para o intervalo, na Campina a gente vai ter muita bromélia. É muito legal de andar por lá e dar uma olhada em bromélias como essa. E, enfim, tem várias bromélias. Eu não falei que essa primeira foto era do Viruá e as 3 últimas são lá da RDS Rio Negro. É a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que fica perto de Manaus. Mas assim, o que você vê na RDS Rio Negro, você vê na Campina que tem, nas Campinas que a gente tem aqui em Roraima. Então tem muita bromélia, tem algumas plantas específicas que só ocorrem em área de Campina. Bora dar um intervalo, gente? Cadê vocês? Vamos fazer um intervalinho? Pode ser. Ó, 10 minutinhos para vocês tomarem uma água e a gente volta para fechar a nossa aula falando sobre lavrado, tá bom? Tá bom. Eu vou deixar o computador e a câmera aqui ligado, mas já volto, tá bom?
Vamos voltando, gente. O que a senhora disse? Pra gente voltar. Eu ainda tô compartilhando a tela, né? Tá quase acabando já. Bom, tô falando sobre os ecossistemas terrestres da Amazônia e o último ecossistema que eu vou falar hoje para vocês vai ser sobre o lavrado ou savana, né? Esse ecossistema que a gente encontra aqui em Roraima. O lavrado, gente, ou savana, né? Dependendo do lugar, vocês vão ouvir diferentes terminologias, tá? Ele ocorre em áreas onde a gente vai ter um solo bem drenado e onde a gente vai ter chuva sazonal. O que é chuva sazonal? Onde a chuva ela ocorre em uma parte do ano. Uma parte do ano a gente tem chuva, uma parte a gente não tem. Isso é muito parecido com o que a gente tem no Cerrado. O Cerrado brasileiro, o bioma Cerrado, ele compartilha muitas características com a savana que a gente tem aqui em Roraima, com a savana ou lavrado, que por sua vez compartilha muitas características com a savana que tem lá no estado do Amapá. Então, em todos esses locais onde a gente tem essas áreas abertas, a gente vai ter chuva sazonal, ou seja, numa parte do ano vai chover muito e numa outra parte vai chover muito pouco. Dentre as coisas que caracterizam o lavrado, a savana, a gente vai ter as plantas que compõem esse ecossistema, tá? Aqui em Roraima, as plantas que predominam na região de savana, na região de lavrado, é o caimbé e o murici. O caimbé, curatela americana, e o murici, Bersônima crassifólia. Eu acho que todo mundo já viu, né? O caimbé e o murici. Essas plantas, elas são altamente adaptadas ao clima aqui do estado. Então, a gente vai ter essas plantas que elas são em área aberta, elas têm... a fitofisionomia delas é de árvore, então você vai ter uma árvore baixinha, meio tortuosa, com uma folha bem grossa. O caimbé, a curatela americana, ela também ocorre lá no Cerrado, lá no centro-oeste do Brasil. Lá, como a folha dela é tão grossa, né? Como a folha do caimbé é muito grossa, no centro-oeste chamam o caimbé de lixeira, de lixa, porque a folha ela parece uma lixa. Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de pegar uma folha de caimbé, olha como parece uma lixa mesmo, aquela lixa grossa que a gente compra para lixar madeira, por exemplo. Essa folha é tão grossa assim, é para poder o quê? Evitar a perda de água, uma estratégia que essa planta tem para poder se desenvolver no lavrado, no cerrado, em áreas onde a gente vai ter chuva sazonal, onde uma época do ano vai ter muita chuva, mas vai ter meses que não vai ter água. Então essa planta precisa sobreviver sem água. Então o fato delas serem tão tortuosas, terem folhas tão grossas, tão resistentes, é uma estratégia que permite que elas se desenvolvam nesses locais. Só uma curiosidade sobre o caimbé, vocês sabiam que em área de floresta o caimbé ele assume o formato de cipó? Cipó ou liana? Estava andando no Bosque dos Papagaios dia desses e foi engraçado que lá tem aquelas árvores, né? Que por sinal eu ia conversar com o pessoal do INPA para saber quando que aquelas plantas foram colocadas lá, se aquelas árvores foram plantadas ou não. E aí tinha um caimbé lá que na verdade ele não tinha a fitofisionomia de árvore como a gente vê em áreas abertas. Na verdade a gente viu um caimbé lá que estava assumindo forma de cipó, já era numa área mais fechada assim. Eu achei isso bem interessante, porque o cipó, o caimbé, então ele não vai ser sempre uma árvore, dependendo do ambiente onde ele está, ele pode ou estar na forma de árvore ou na forma de cipó. Isso chama
plasticidade fenotípica. Aqui falando sobre lavrado, essa foto é lá do campus da UFRR, lá na campus Cauamé. Aqui a gente consegue ver bem um lavrado, né? Um ambiente de lavrado. A gente vai ter muitas dessas poáceas, dessas gramíneas. A poácea é a família das gramíneas, tá? A principal família das gramíneas. A gente tem as gramíneas, a gente vai ter aqui murici, caimbé. Vocês podem ver que essas plantas elas estão bem esparsas, então aqui a gente vai ter uma área aberta. Assim como no caso da campina, o lavrado ele é bem aberto. Só que se a gente vai olhar para o solo é diferente. A campina, lembra que eu tinha o solo bem branco que eu mostrei na imagem? Já aqui no lavrado a gente tem mais um solo do tipo latossolo. Se eu não me engano é latossolo vermelho que a gente tem aqui. Não é só esse tipo de solo, mas, salvo engano, esse é o que predomina na região. Então, é esse solo que permite que plantas como o caimbé, o murici, enfim, essas plantas cresçam ao longo do lavrado. Porém, eu falei que a Amazônia ela não é uniforme, né? Mesmo dentro da Amazônia, quando a gente está falando da Amazônia como um todo, ela não é uniforme, ela vai ter um monte de fitofisionomia, vai ter um monte de ecossistema diferente. E no caso do lavrado não é diferente. No caso do lavrado, a gente tem um monte de fitofisionomia diferente. A gente vai ter um monte de vegetação diferente, tá? Um monte de paisagem diferente dentro do lavrado. O mais tradicional, né, quando a gente fala em lavrado, geralmente as pessoas pensam nessa área aberta que a gente vai ter lá no campus da UFRR, lá no campus Cauamé. O que mais? A gente tem uma área de lavrado aqui dentro da cidade, ali no Parque Anauá, ali ao redor do aeroporto. No canto da universidade, lá atrás se você está na Avenida Venezuela e você olha para a universidade, para a UFRR, no sentido do aeroporto também, você consegue ver umas manchas de lavrado, né? Essa área bem aberta. Porém, nem toda a área de lavrado vai ser assim, vai ser composta por caimbé, vai ser composta por murici, vai ser uma área abertinha assim. A gente pode ter outros tipos de fitofisionomia que a gente encontra. Eu peço desculpas para vocês já pelas imagens, porque eu fiquei procurando boas imagens para mostrar para vocês, só que na verdade eu encontrei muito pouco, então as imagens que eu consegui não tem uma melhor resolução do mundo, mas dá pra gente ter uma noção, né? A gente tem algumas savanas que tem árvore, mas a gente vai ter savana que é sem árvore nenhuma, tá? Que é do tipo graminosa ou campo limpo. Hoje em dia tá mais difícil de você saber o que é savana graminosa, mesmo em campo limpo, e o que é uma savana que está sendo degradada, né? Mas, acho que há 20 anos era muito mais fácil de você ir para uma área e conseguir distinguir se aquela área ela era naturalmente sem árvore ou não. Essas áreas naturalmente sem árvore, ou às vezes elas podem ter algumas essas plantas no chão, sabe? Parece umas alfaces plantadas. Só que a gente vê muito indo lá a gente pode ver quando vai para o Tepequém, quando está indo para Majari, tem umas regiões assim. Pelo menos quando eu fui para lá eu lembro de ter visto, né? Parece que tem um monte de alface plantado, na verdade é uma vegetação do lavrado. Às vezes a gente tem só parece uma gramínea seca, também isso é lavrado, só que é um lavrado do tipo graminoso, savana graminosa, campo limpo. A gente tem também o que a gente chama de ilha de mata. A ilha de mata, gente, ela tende a ser observada quando a gente tem um conglomerado de árvores em um dado local. Você tem o cerrado, não, desculpa, o lavrado normal, e chega a um dado local, você vai ver um monte de árvore agrupado, um monte de árvore agregada meio que do nada, sabe? Isso a gente chama de ilha de mata, tá? A
A ilha de mata, ela é muito parecida com a savana arbustiva. A diferença é que a savana arbustiva ela tende a ser um pouquinho mais baixa, tá? A gente vê a savana arbustiva, por exemplo, indo ali quando você está indo ali para a Praia do Caçari, sabe? Lá é bairro Caçari mesmo? Eu acho que é. Quando você está indo lá para os lados da Praia do Caçari, tem você, conforme vai se aproximando do rio Calamé, você vê umas matas, uns arbustos, umas coisas grandes, digamos assim. Isso é uma savana arbustiva, tá? Lembrando que savana arbustiva é diferente de mata ciliar ou mata de galeria. A mata de galeria, gente, é a mata que a gente encontra na margem dos rios e dos igarapés. Então, por exemplo, na beira, as margens do... Você pode ir para as margens do Calamé, para as margens do Rio Branco. Você vai ter a mata de galeria, que é a mata que está realmente na margem do rio, do igarapé. É diferente da savana arbustiva, que, por exemplo, ela vai estar longe da água, tá? O que mais que a gente tem? Tem campo úmido também. Os campos úmidos, gente, são aquelas áreas onde quando chove, tende a empoçar um pouco de água. A gente vê muito isso na BR-174, quando você está lá perto de Mucajaí, lá por Iracema. Se você olha do lado da estrada, vai ter alguns pontos onde a gente vai ter área alagada, assim, ou campos úmidos. Não são áreas de igarapé, não é isso. É uma área onde a gente tem como se fosse um banhado, uma área onde tem um pouco de água empoçada, tá? Isso é comum mesmo aqui, perto de Boa Vista. Se você vai ali para a estrada, por exemplo, Bom Intento, para a região do Bom Intento, para a região da Água Boa, se você começa a andar por aquele lavrado, vai ter alguns locais que você vai começar a ver que tem umas espécies de vertentes de água, nascente de água, onde tem um campo que ele é úmido, que você pode afundar. Então, isso também é um tipo de vegetação que a gente encontra aqui. Então, campo limpo, ilha de mata, mata arbustiva, campo úmido, mata de galeria, buritizal. Buritizal é muito, muito, muito comum aqui. Eu já falei, né, em algum momento da aula de hoje, que o buritizal ele tende a ser muito encontrado próximas à região com água. Então, onde você tem uma área mais baixa, onde você vai ter bastante água. Claro que tem alguns nutrientes do solo que são importantes para o buriti, tipo fósforo, enfim, alguns macronutrientes do solo são importantes para ele, mas ele também é muito dependente de água, tá? Então, essas são algumas das fitofisionomias que a gente encontra no lavrado. Por que é importante vocês saberem isso? Alguém sabe me dizer? Pode repetir a pergunta, professora. Por que isso é importante? Por que vocês têm que saber quais são as fitofisionomias do lavrado? Onde vocês podem usar isso no mundo real? Ó, por exemplo, agora nessa época tá rolando a construção de um monte de termoelétrica, né? Termoelétrica aqui em Boa Vista, no interior. Você, futuro biólogo, você pode participar de alguma consultoria ambiental, por exemplo. Eles vão pedir para você identificar quais são os mamíferos que estão ocorrendo em uma região de lavrado onde eles querem instalar a usina. Só que aí, quando você encontra as espécies, você precisa discutir por que você encontrou aquelas espécies lá. Ou
por que que eles podem construir aquela usina naquele local e por que que eu acho que os animais não vão ser impactados? Aí você precisa saber, tipo, eu observei os animais, eu coletei animais numa área de savana graminosa. Será que o bicho de campo limpo ele ocorre em ilha de mata? Será que tem problema eu derrubar uma savana arbustiva ou aterrar um campo limpo? Ou derrubar uma mata de galeria? Enfim, para o mercado de trabalho, lembra que vocês vão ser biólogos. E no futuro vocês podem vir a trabalhar com consultoria, seja consultoria ambiental, consultoria para a empresa. Enfim, nesses casos, mesmo vocês não sendo botânicos, vocês vão precisar ter uma noção sobre os tipos de fitofisionomia que a gente encontra no nosso estado. Então, vocês precisam saber discutir qual é a diferença entre esses locais, por que você pode construir uma coisa no local e no outro não, quais são os bichos, as plantas que você tem numa espécie e quais são as espécies que você tem no local e no outro não, por que não dá para aterrar um campo limpo, por que não dá para derrubar uma mata de galeria, tá? Qual é o impacto de você derrubar um buritizal? Enfim, vocês como biólogos, no futuro vocês podem vir a trabalhar, podem entrar nesse meio, e nesse caso vocês vão precisar conhecer os tipos de fitofisionomia, mesmo não sendo botânicos, tá? Vocês têm que ter uma noção sobre os ecossistemas terrestres, vocês têm que conseguir dialogar com as pessoas, conseguir dialogar com empresários, com outros biólogos, com empresas, com institutos ambientais. Então, eu sei que parece um monte de nomezinho e tal, mas tentem começar a atentar para isso. Hoje é segunda, né? Então vai demorar para o final de semana ainda, mas no final de semana, se vocês forem para um sítio, forem para a casa de um amigo, forem para a casa do vô, vó, mãe, tio, tia, enfim, dependendo para onde vocês forem, comece a observar o meio de vocês, comece a procurar área de campo úmido, comece a tentar identificar, isso aqui é um campo limpo. Será que isso aqui é um campo limpo? Será que isso aqui está sendo devastado? Será que isso aqui é uma área que está sendo desmatada? Vocês, como biólogos, têm que começar a atentar para essas pequenas coisas, tá? Isso vai fazer muita diferença depois, quando no ano que vem, por exemplo, vocês começarem a tentar se inserir no mercado de trabalho, tá? A galera fala muito que não tem emprego para biólogo. Só que, ao mesmo tempo, tem emprego para biólogo, sim. Só que eles querem o quê? Eles querem um biólogo que conheça fitofisionomia, eles querem um biólogo que, mesmo que não seja botânico, tenha uma noção de como pode ser um dado local, de quais espécies de planta que pode ocorrer num dado local, tá? Então, um biólogo que seja biólogo, que tenha noção do todo, tá? Não estou falando isso para assustar vocês, eu só estou falando sobre como que é o mundo real. Eu tenho trabalhado muito com consultoria e eu fiquei muito surpresa como eles cobram isso dos biólogos, como eles querem que os biólogos tenham noção sobre paisagem, sobre ecossistemas, no meu caso, né, ecossistemas terrestres, porque eu só trabalho em terra. Tá certo, gente? Dúvidas? Não. Bom, lembra que eu falei que toda aula eu ia passar uma atividade para vocês? Por sinal, eu nem falei de nota, né? Metade das notas, gente, de vocês, 5 pontos, vão ser resultado das questões que vocês vão me entregar, tá? Eu vou passar nas aulas, toda aula eu vou passar questão, às vezes vai ser uma questão maior, às vezes menor. E 5 pontos vai ser do referente ao seminário que vocês vão me entregar, o trabalho que vocês vão me entregar, tá? Então, sempre que eu der aula presencial, eu vou dar uma perguntinha no final da aula. Todas essas perguntas juntas vão valer 5 pontos no fim do semestre. E
5 pontos vai ser do seminário que vocês vão fazer, do projeto que vocês vão me entregar. Para hoje, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um resumo sobre as principais fitofisionomias encontradas em Roraima. Então, eu quero que vocês me falem sobre o lavrado, sobre mata de galeria, buritizal, tá? Vocês conseguem, gente, isso nesse trabalho aqui, tá? O trabalho do Reinaldo Imbrósio. Lá ele descreve bem legal, de jeito, usando uma linguagem relativamente simples, tá? Os tipos de vegetação. Eu vou colocar isso no Classroom, tá bom? Aí vocês conseguem acessar o trabalho. Se vocês encontrarem outro trabalho que vocês acharem legal para poder descrever as fitofisionomias, podem usar, tá certo? Mais dúvidas? Senão a aula de hoje era isso.